Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que o coração foi semeado nele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele em que a palavra logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente caiu no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas por causa com a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. E esse com certeza produz fruto. E um dá 100, o outro 60 e o outro 30 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os obstáculos para compreender a palavra do reino são a alienação que tira o poder da decisão humana, as perseguições concretas que causam o desânimo, as estruturas políticas e econômicas que fascinam e seduzem. A compreensão da palavra do reino se realiza na dramaticidade dos conflitos pessoais e sociais. Como está o nosso coração? Volto a repetir. Como está o nosso coração perante as murmurações, perante as coisas que acontecem na vida? O Evangelho de hoje nos traz um foco importante a respeito daquilo que nós precisamos para com nós mesmos. Deixar de lado aquilo que nós temos que não nos faz bem é importante. Mas muitas das vezes, essa coisa que não nos faz bem não é uma coisa em si. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser alguém que vem tentando tirar você do caminho da igreja. Mas a gente não dá um olhar para aquilo porque estamos fascinados naquela amizade. E é isso que vale mais. Muitas das vezes na nossa cabeça vale mais uma amizade do que estar perto de Jesus. Vale mais ser amigo de uma pessoa do que estar perto de Cristo. Pode parecer que não, mas às vezes a gente pensa isso. Vai dizer se você nunca faltou de ir na missa porque uma pessoa te convidou para ir na casa dela ou comer um churrasco. Ah, depois eu vou na missa das 18, tem 500 missas no dia. Vou deixar de ir naquela missa ali, aí eu vou na outra da outra comunidade e eu vou lá no churrasco com o menino. É isso que importa na nossa cabeça. É isso que muda no nosso coração. O problema não está em si quando eu vou a convite de uma pessoa. O problema está quando eu começo a me afastar da religião para entrar na vida da pessoa. Quando eu não tenho conhecimento de mim mesmo, quando eu não sei sobre mim mesmo, e isto quem dá somente é Deus, não adianta você dizer, eu conheço sobre mim, eu conheço sobre as minhas principais características. Esse dia a professora falou para mim assim, vocês conhecem sobre vocês mesmos? Vocês sabem fazer sobre vocês mesmos, falar sobre vocês? Aí nós falamos, claro. Pois então escrevam para mim um discurso como se fosse uma redação, uma bibliografia, escrevendo sobre vocês, falando sobre vocês. Quem disse que eu consegui escrever? Quem disse que eu consegui tirar alguma palavra? Porque muitas das vezes é difícil. Falar sobre nós mesmos é complicado, principalmente quando nós damos olhar para o outro. Se nós perguntamos sobre nós mesmos, a gente não sabe responder. Mas vai perguntar para o outro para ver se a gente não sabe.
Vai perguntar da outra pessoa para ver se a gente não sabe. Fulano de tal? Sim, assim, é isso e aquilo. É isso que o evangelho de hoje quer nos dizer. Muitas das vezes a gente fica tão passando despercebido para as coisas do mundo que a gente não dá olhar para as coisas de Deus. A gente não dá olhar para Deus. E a gente acaba se dispersando do mundo. A gente acaba se desconhecendo, virando pessoas desconhecidas. O que é uma pessoa desconhecida consigo mesmo? Uma pessoa que está com boas intenções, mas que não pratica as boas intenções. Que tem sempre bons argumentos e bons conhecimentos, que tem sempre boas reflexões para voltar para o outro, mas não pratica aquilo, porque não está firmado dentro da igreja, não está preparado fisicamente e espiritualmente. Jesus inicia o evangelho de hoje explicando o fato de 2 dias atrás, explicando a parábola do semeador. Vejam como ele trata a primeira semente. Todo aquele que compreende a palavra e não a coloca em prática, todo aquele que compreende a palavra é como uma semente que caiu à beira do caminho, que não compreende, perdão. Vem o maligno, arrouba e semeia e arrouba o que foi semeado no coração dele. Todo aquele que vem para o coração de Jesus, mas não está preparado firmemente para estar com Jesus, vem o maligno e rouba ele. A indecisão faz com que a gente tome medidas que não são certas. O medo faz com que a gente tome medidas erradas. Por isso Jesus alerta todas as partes do Evangelho. Eu acho interessante é isso. Não há nenhuma narrativa aqui que diz, no Evangelho, na Bíblia inteira, você pode catar. Jesus diz o tempo inteiro, Deus nos trata o tempo inteiro dizendo, não tenhais medo. Pode catar na Bíblia. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Maria tomou um susto. O que o anjo disse? Não tenhais medo. Quando tudo está indo para caminhos errados na nossa vida, é como se esse anjo voltasse e dissesse: não tenhais medo. Mas a gente acaba tendo medo e acaba se dispersando. E acaba sendo como essa primeira semente. Caiu no terreno, mas não germinou. Este cair no terreno precisa ser germinado. Não tem como. Jesus dá uma continuidade e explica a segunda semente, que caiu em terreno pedregoso. Ela é aquela pessoa que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. Aquelas pessoas que estão preocupadas no frango, no almoço de domingo, mas não estão preocupadas em participar da missa. Aliás, aqui vai uma catequese. Nós não assistimos à missa. Quem assiste à missa é quem liga na TV Aparecida. Nós não assistimos à missa, nós participamos da Santa Missa. Aqui vai uma catequese. Mas eu não sirvo, não faço nada, eu sento no banco lá para poder participar. Participa da mesma forma. Participamos da celebração eucarística, da missa, da Santa Missa. Quando a gente for falar, eu vou assistir a missa, você vai ligar na TV Aparecida para assistir a missa. Mas muitas das vezes tem pessoa que vai lá, mas não é nem para assistir a missa. Gente que chega na igreja, senta lá e está preocupado no almoço, porque fulano vai lá em casa.
Porque a pessoa vai levar um empadão porque o outro ficou de levar não sei o quê, porque o outro ficou de levar não sei o quê. E aí eu tenho que mandar mensagem para todo mundo, tenho que conversar com eles para ver o que, que vai ser feito, como que vai fazer, como que vai fazer. E tudo isso sendo pensado no meio da missa. Quando tá lá explicando, você tá lá mandando mensagem. Pra tá lá explicando, tá lá fazendo a partilha do pão, você tá lá com o celular na mão. Pra tá lá, eis meu corpo, o outro com o celular na mão mandando mensagem. Que feio, né? Principalmente quando esse erro somos nós que fazemos. Vejam o que Jesus quer dizer. Pessoas que não têm raiz não conseguem se firmar dentro da igreja. E aí acha que somente a missa tá bom. Ah, tá bom, vou na missa todo domingo. Tranquilo. Depois me confesso lá, meu pecado tá feito. Pessoas simples que não querem se abrir para Cristo. Ora, não querem ter raiz para Jesus. Vem a terceira semente, que caiu no meio dos espinhos. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo, a ilusão e a riqueza sufocam a palavra. Vejam o que eu falei no começo. Lembra que eu falei que o medo nos atrapalha? E aqui Jesus novamente reforça esse medo. Novamente eu digo, como está o nosso coração? Vou falar isso semana inteira. Porque esta semana é uma semana para nós voltarmos para si mesmos. Não por um individualismo, não porque eu somente quero crescer, mas porque olhando para si mesmo, eu consigo levar ao próximo a boa nova. Tendo um coração limpo, eu consigo limpar o outro coração. Não adianta o meu coração estar sujo eu querer limpar o coração do próximo. Os espinhos na nossa vida sempre vão vir. O que a gente precisa saber é valorizar cada um, cada dor que a gente passa. Como assim valorizar a dor? Não tô falando pra ninguém sair pulando de alegria porque é, tem alguma conta para pagar. Mas é tirar proveito, tirar uma boa situação daquela coisa que está acontecendo de errado. Tirar uma boa visão daquela coisa que está atrapalhando a sua vida. Tá bom, pelo menos isso, isso, isso. Pronto. Mas muitas das vezes é difícil. E aí o melhor remédio para curar qualquer murmuração, qualquer medo, qualquer incerteza é o Santo Terço. Não há remédio melhor do que isso. Vou me prolongar um pouco ainda porque tem mais uma semente. Vamos lá, eu já vou adiantando aqui que eu já olhei ali, deu 3 minutos. E a última semente caiu em terra boa. É aquela pessoa que escuta a palavra, que está preparada a abrir-se o caminho para Cristo, que está preparada a receber Jesus. Esta semente produz fruto. Veja que Jesus não está preocupado com o quanto de fruto que ele produz. E eu falei isso na parábola do semeador. Jesus não está preocupado com o tanto de fruto que você vai produzir. Ele está preocupado se você vai produzir ou não. Tem gente que se preocupa tanto em se doar, se entregar ao máximo, em produzir muito fruto, em fazer várias e várias e várias e várias pastorais de uma vez só, e a gente acaba apriando o nosso cérebro. E ao invés de virar uma coisa que desestimula, porque realmente uma pastoral é isso, uma pastoral retira da nossa cabeça aqueles problemas que nós temos cotidianamente para dar novamente essa paz. Ao invés de nós termos essa paz no nosso coração, nós temos o medo. Será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? A gente começa a ter a tristeza. Não, porque ninguém me ajuda. Não, porque ninguém consegue fazer meu serviço aqui. Porque eu faço 4 pastoral, 5 pastoral. Mas espera aí. Quem aceitou o convite?
É isso que nós precisamos colocar em prática. E aí, a partir do momento em que eu relembrar que quem aceitou o convite foi eu mesmo, fica muito mais fácil enfrentar os desafios, porque daí eu reconheço se eu tenho ou não capacidade física e mental de aceitar esse desafio, de aceitar essa pastoral, de aceitar essa missão que me foi confiada por Deus. Mas precisamos ter coragem, que esta semana que vai entrar nesta próxima semana que vai entrar, nós consigamos criar esta coragem no nosso coração, este ânimo, esta força que somente quem dá é Jesus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.